Amados irmãos e irmãs, este evangelho valeria uma belíssima pregação, é o evangelho do coração de Jesus. E, como eu dizia semana passada, Jesus é para nós o modelo de homem saudável, de homem sarado, curado. Então, é olhando para Jesus, olhando para o seu coração cheio de amor e misericórdia, que nós então vemos ali aquilo que deveria ser cada um de nós. Pessoas amáveis, queridas, pessoas que não carreguem em seus corações mágoas, ressentimentos e assim por diante. Mas, infelizmente, nós carregamos uma coisinha dentro de nós, que é a tal da sequela do pecado original. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e desarmonizou a obra criadora de Deus. E aí é que entra Jesus para trazer esta harmonia novamente entre nós. Mas ficou a sequela do pecado original. Dito isso, vamos direto para o tema de hoje, que é o caminho de cura interior a partir das virtudes teologais. Semana passada eu falava das virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza. Lembrando que prudência aqui não é no sentido de ser cauteloso, mas de discernimento. Só para deixar claro, porque às vezes achamos que prudência aqui é ser cauteloso. Não, não é nesse sentido, é discernimento, é discernir para agir de forma temperada, forte, de modo que esta minha ação seja justa, de acordo com aquilo que seja a vontade de Deus ou que seja o sensato, o correto. Bem, vamos entrar então nas virtudes teologais. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: eu já dizia semana passada que essas três virtudes são derramadas, infundidas em nossa alma no dia do nosso santo batismo. Isso não quer dizer que nós não nascemos, não trazemos conosco uma fé, uma esperança e um amar no nível humano. Claro que trazemos. Depois nós vamos ver aqui a fé no nível humano, não no nível espiritual. Mas trazemos, mas é diferente. É para além desta fé, dessa esperança e desse amor humano que nós trazemos por conta da nossa natureza. Então veja, o que é importante nesse ponto de partida é o seguinte: se a fé e a esperança e a caridade foram infundidas em nós, derramadas em nós, por Deus no nosso santo batismo, significa que a origem da fé, a origem da esperança e a origem da nossa caridade é Deus. Então, é de Deus que vem a fé, é de Deus que vem a esperança, é de Deus que vem a caridade. Então, a origem dessas virtudes é Deus. Então, se a origem dessas virtudes é Deus, então Deus é a origem da fé, da esperança, da caridade, qual é o objeto da minha fé? Qual é o objeto da minha esperança? Qual é o objeto da minha caridade? Em quem eu creio? Em quem? Deus. Em quem eu espero? Em Deus. E quem eu devo amar, primeiramente? Porque Ele é amor, e depois amar os irmãos. Então veja, a origem é Deus, da fé, da esperança, da caridade. O objeto, ou seja, quem eu creio, quem eu espero, em quem eu espero e quem eu amo, é Deus. E qual é a finalidade? Então nós temos a origem, o objeto e a finalidade. Qual é a finalidade da fé? Qual é a finalidade da esperança? Qual é a finalidade da caridade ou do amor? Vai ter horas que eu vou falar amor ou caridade, é sinônimo.
Qual é a finalidade dessas virtudes? Me levarem para Deus. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Tá bom? Se quiser aprofundar mais, vai no Catecismo ou procure São Tomás de Aquino, vai lá ler São Tomás de Aquino, as suas belíssimas obras, não é? Sobretudo a Suma Teológica. Claro que para você comprar uma coleção de Suma Teológica, deve ser aí por torno de uns R$1.000 e poucos. Todos os livros de São Tomás. Então veja, é isso. A origem, o objeto e a finalidade sempre será Deus. Grave isso. Origem, Deus. Qual é a origem da fé? Qual é a origem da esperança? Qual é a origem do amor? É Deus. Não vem dos homens. Qual é o objeto da minha fé? Qual é o objeto da minha esperança? Qual é o objeto do meu amor? Deus. Qual é a finalidade da fé, da esperança e da caridade? Me levar para Deus. Agora, feita essa introdução, vamos entrar então na virtude da fé. Vamos lá. Faz parte da natureza do homem crer, diz São Tomás de Aquino. E é verdade. E é verdade. Porque se você olha todas as culturas, sejam elas mais remotas ou as mais atuais, você vê que o ser humano sempre acreditou num ser poderoso, num ser absoluto, num ser que está acima dele. Se você vai na cultura grega, os deuses gregos; se você vai na cultura romana, os deuses romanos; se você vai na cultura nórdica, não é? Tem lá as divindades nórdicas, Freya, e agora não lembro todos lá do jogo do God of War, mas está lá as divindades, agora não me recordo, Thor, não é? E assim por diante. Então tem as divindades. Se você vai na cultura mesopotâmica, a mesma coisa. Se você vai na cultura egípcia, você vai ver que ao longo da história da humanidade, a humanidade sempre creu em um ser poderoso, um ser absoluto, numa divindade. Não importa se era mito, não importa. O fato é que você vê intrinsecamente, ou seja, há uma inclinação natural do ser humano em crer. O ser humano que não crê em Deus é um sinal de alguém que está com a sua alma, com o seu ser adoecido. Estão vendo? Eu estou falando de um caminho de cura interior que nos leva a ter, que nos quer levar a nos tornar saudáveis, curados. Então veja, o não crer é sinal de que aquela alma está adoecida, ou com a sua consciência obscurecida, por isso, obscurecida no sentido de que ela não consegue ver a importância de Deus na sua vida. Ela vive sem que Deus não existisse. Então faz parte da natureza do homem crer, diz São Tomás de Aquino. Se a pessoa não crê, significa que a pessoa não chegou à plenitude da própria pessoa. Olha, isso é muito sério. A pessoa que não acredita em Deus, é sinal que ela ainda não fez um processo que o leve a se tornar, de fato, uma pessoa na sua plenitude. Ela está em vias de se tornar, mas ela não se tornou uma pessoa, na sua totalidade. Ela é pessoa, se você entende, ela é pessoa, não é? Só que, na sua plenitude, naquilo que ela deve ser, ela não alcança porque ela não crê. Então, há um limite aí, não é? É como, por exemplo, meu braço foi feito para fazer movimentos. Eu não sou fisioterapeuta, nem muito menos formado em educação física, mas eu sei que essa região aqui é uma das regiões que, não sei quantos movimentos tem, para cá, para lá, para trás, não sei quantos movimentos existem aqui, tá? E são muitos, não sei se são 17, que eu não me recordo bem, que a minha irmã falou que é formada em educação física. Se eu fraturar o meu braço, eu já não vou conseguir fazer, talvez, nenhum dos movimentos, ou pouquíssimos movimentos com o braço. Não é verdade? Se eu tenho um problema em algum músculo aqui,
já tenho limitação de movimento. Então, para dizer que a pessoa que não crê, ela tem uma limitação já no seu desenvolvimento enquanto pessoa. Ela é pessoa, mas ela não vai chegar à sua plenitude, por falta do crer, não é? Então, vocês começam a entender. Não ter fé denota, significa alguém adoecido, já falei. Há uma fé humana e espiritual. Vamos entender o que é essa fé humana. A fé humana é uma simples confiança. Sem fé, a vida humana se torna impossível. Vou dar um exemplo. Se nós não tivéssemos fé humana, ninguém estaria aqui nesta sala. Por quê? Porque você não teria coragem de estar debaixo desse teto, porque você poderia pensar, será que o engenheiro realmente construiu, o pedreiro construiu bem esse recinto? Será que as sapatas são realmente bem feitas? Será que foram concretadas? Será que tem armação de ferro? Será que realmente ele soube fazer a caixaria, a amarração, com as vigas e as colunas? Porque se você não acreditar nisso, você não entra aqui. A mesma coisa é o carro. Você pega o carro, você não fica preocupado se o engenheiro que pensou o carro, desenhou o carro, e a fábrica que fez o carro, se o carro está funcionando ou não. Claro, entende o que eu quero dizer. Claro, você sabe que quando o carro precisa de manutenção, não é? Mas você não fica pensando, mas será que a roda está bem colocada? Será que quando eles botaram ali os pinos eles não tinham nenhum defeito? Será que passou por uma supervisão? Então é uma fé humana. Uma fé humana. Quando você vai pegar o avião, é a mesma coisa. Será que o avião não vai se desintegrar no ar com a pressão atmosférica? Não, você sabe que existe todo um estudo e você confia em quem fez o avião. Isso é fé humana. Então, se você não tem fé humana, você fica doido. Você não anda mais de ônibus, você não anda mais de carro, você não vai debaixo de um prédio, você não entra em um prédio, você não entra em mais nada. Não é verdade? Então, existe uma fé humana, uma confiança. Por exemplo, você vai num restaurante e você confia que aquela comida não vai ter veneno. Você vai poder comer e não vai ter, às vezes, dependendo da comida, tem intoxicação. Mas é outra coisa. Mas você entende o que eu quero dizer. Ninguém colocou veneno lá na comida para te matar. Porque você confia na cozinheira que está lá, naquele chefe de cozinha, e etc, naquele gourmet. Você confia. Então você come. Não é? E assim por diante. Então, existe uma fé humana. Você confia que essa cadeira não vai quebrar. Embora esses tempos quebrou. Eu não sei se o nosso irmão está aí. Encontrei ele nesses dias num lugar lá na academia. Ele disse, fui eu, padre, que quebrei a cadeira. Aí eu disse, também desse tamanho todo? Não, eu não ia quebrar a cadeira. Não, mas não é pensada para quebrar, não é? Talvez com o tempo, com as intempéries, ou seja, com o calor, com o frio, com o trabalho que vai tendo no plástico, obviamente que uma hora o plástico já não tem mais a mesma resistência de quando ele foi usado para fazer a cadeira. Não é? Então, só para dizer que existe uma fé humana, e isso é natural em nós. Você confia no médico, você confia na injeção que o médico vai te dar, você confia no medicamento, você toma cegamente. Não, eu creio que o médico me deu o remédio certo. Você toma um antibiótico, começa a desinflamar tudo, a infecção vai embora. Opa! Você confiou no medicamento, no diagnóstico do médico. Num primeiro momento é assim, nós acreditamos. Se a gente vê que o remédio não está fazendo efeito, a gente desconfia e vai atrás de outro médico. Mas, naturalmente, nós o quê? Acreditamos no que o médico disse. Se o médico disse, é lei. Não é? Mesmo que às vezes ele seja alguém que não seja tão preparado assim. Quando você está no mundo dos médicos, você começa a caminhar no meio dos médicos, você começa a ver que nem todo médico é tão bom como aparenta ser. Aí você começa a ver
absurdamente a diferença de um médico para um outro médico, mas isso você tem que estar no meio deles, você começa a ver as conversas deles, os tipos de atendimento, aquela coisa toda, aí você vai, que quando você está fora, você acha que todos os médicos são maravilhosos, são perfeitos, sim, tem médicos maravilhosos, só que nem todos, não é? Mas independentemente disso, o fato é que você acredita que o médico é bom e ele te deu o remédio certo. Então isso é uma fé humana, é uma confiança que há em nós, não é? Nós temos a confiança no pai e na mãe, é uma fé humana. Você acredita no pai, você acredita na mãe? Ou no vô, na avó, na tia, no tio, você acredita? É uma fé humana. O pai disse, não põe o dedo na tomada, e você não coloca, porque o pai e a mãe dizem. Aí às vezes você temou, você coloca. Aí você leva um baita de um choque, aí você entende que o pai e a mãe queriam o seu bem, mas o pai e a mãe disse, não coloca o dedo na tomada. Você vai lá e coloca o dedo na tomada. Não é? Aí, voltando à semana passada, você foi um idiota. Você ficou em torno dos seus pensamentos, achando que você tinha a verdade, você colocou o dedo na tomada, você levou um baita de um choque. Então, veja, isso é fé humana. Fé humana. Não é? Porém, nós temos que avançar, e nós recebemos a fé espiritual pela graça de Cristo. Então, a fé espiritual consiste em crer no amor de Deus. Só que crer no amor de Deus não é sentimento. Ah, Deus me ama porque eu senti arrepios na alma. Ai, Deus me ama porque eu chorei naquela missa. Ah, Deus me ama porque Deus realizou maravilhas no meu filho. Não tem sentimento. Crer no amor de Deus é crer racionalmente, é eu saber, Deus me ama. E diz a palavra que Deus me amou por primeiro. Então, o fato tremendo não é o fato de eu amar a Deus, o fato é de Deus me amar. Independentemente de quem eu sou, se eu sou um assassino, se eu sou uma prostituta, não importa quem eu seja, ou melhor, não importa o que eu fiz, o amor de Deus por mim não muda, Ele me ama, Ele não ama o meu pecado, mas Ele me ama. Não importa o meu passado, Deus me ama. E isso nada vai mudar, isso é uma verdade objetiva, não importa se você acredita ou não acredita, Deus continuará te amando. Mesmo que você desconfie do amor de Deus, Deus continuará te amando. Isso é maravilhoso, porque não depende de nós, não depende da nossa força, não depende do nosso esforço, é pura bondade de Deus, é pura benevolência de Deus. Deus me ama porque me ama, é uma decisão de amor do próprio Deus para comigo. Eu posso olhar para mim e dizer, eu sou um miserável, eu sou um traste, eu sou inútil, eu sou insignificante, eu não valho nada. Você pode falar o que você quiser de você, ou que as pessoas falaram isso para você, não muda. O amor de Deus por você continua sendo o mesmo do começo ao fim. Deus te ama, me ama, nos ama. Então, a fé, ela é justamente crer no amor de Deus. Crer no amor de Deus. Essa virtude da fé também, ela nos leva a crer nas promessas de Deus. Deus tem promessas para a minha vida. Deus tem promessas para a nossa vida. E dentre as quais a principal promessa é a da vida eterna, é da salvação. A partir da encarnação de seu Filho Jesus, que passa pela paixão, morte e ressurreição.
Há uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna. Isso é promessa de Deus. E Deus cumpre com aquilo que Ele promete. Então, a fé, além de crer no amor de Deus, é crer nas promessas de Deus. Em todas que estão na Bíblia. É crer. Crer que Deus tem promessas para a minha vida. Então, veja, a fé espiritual consiste em crer no amor de Deus. A pessoa humana é somente capaz de ver sinais de amor, mas o próprio amor ela nunca verá. Por isso, ou cremos ou não cremos no amor. Deixa eu explicar isso. Nós vemos sinais de amor. Quando o papai vai e me cobre com um cobertorzinho, ou me tira do sofá e me leva para o quarto. Nós fizemos essa experiência, eu gostava quando meu pai me pegava, eu era pequenininho, e me levava para o quarto. É um sinal do amor. Amor humano. E de Deus também nós podemos ver sinais deste amor. Sinais. Nós não vamos ver o amor. O amor só nós vamos ver quando nós estivermos diante do amado, que é Deus na eternidade, ou quando Ele vier. E se nós estivermos aqui. Então, nós vemos nesta vida sinais. Então, o que diz o livro, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o fundamento da esperança. O fundamento, por isso que são as promessas de Deus. A fé é o fundamento da esperança e a certeza daquilo que não se vê. Porque se eu vejo, já não é mais crer. Se realiza, já não é mais crer. Crer é crer naquilo que não se vê. Bem-aventurado aqueles que creram sem ver, diz Jesus. Então, a fé é justamente uma decisão em que eu creio sem ver. A fé é o fundamento da esperança, porque sem as promessas de Deus, em que vou esperar? Não é? Mas a fé é o fundamento da esperança, sim, mas a certeza daquilo que não se vê. Então, a fé é crer no invisível, não no visível. Porque se eu vejo o microfone aqui, ele existe, eu não preciso crer que existe um microfone. Não preciso. Alguém diz, olha, vou trazer um microfone para você. Eu fico na expectativa, na espera do microfone. Eu creio que ele vai trazer, acredito na palavra dele. Quando ele me dá o microfone, eu não preciso mais crer que ele vai me trazer, porque ele me entregou o microfone. Vocês entenderam? Nem mais de fé, nem mais de esperança. Não preciso mais esperar, porque se realizou aquilo que foi prometido. Não é? Então veja, a fé é crer no invisível, é um lançar na escuridão, é um lançar no abismo e acreditar que Deus vai me amparar. É fé. Eu me decido crer. E aí nós temos que dizer, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Não é? Nós temos que fazer com que esta fé se desenvolva, cresça. Muito bem, Deus me amou por primeiro. Diante disso, Deus me conhece e me ama como eu sou. Não adianta eu achar que eu vou esconder coisas de Deus. Deus me ama exatamente quem eu sou. Ele sabe de tudo. Para os outros eu posso passar uma imagem. Aliás, tem quem diga que há pessoas que passam a metade da vida construindo uma imagem e a outra metade para manter a sua imagem. Imagina a energia que ela gasta a vida toda para ter uma aparência diante dos outros. Uma máscara que ela vive teatrizando. Ela vive de papel em papel, de encenação em encenação. Isso é terrível. A pessoa não tem liberdade, ela não tem autenticidade.
Ela não é quem ela tem que estar agradando todo mundo, é o inferno. Você tem que estar agradando, porque se eu não ser assim, imagina, eu não vou ser aceito. Se eu não ser assim, eu não vou ser amada. Se eu não ser assim, imagina, se eu não usar esta roupa, imagina, eu não vou fazer parte deste grupo de pessoas. Como uma vez eu posso falar, bem antes de ser seminarista, uma namorada que estudava no Unificado, em Balneário Camboriú, que ela tinha que ir todos os dias com uma roupa diferente, porque se ela fosse com uma roupa repetida naquele mês, as amigas dela iam deixá-la de lado. Então ela tinha que ir com uma roupa diferente. Era um colégio bem rico, para ricos, em Balneário, Unificado na época. Então ela tinha que ir todo dia com uma roupa diferente. Acho que depois o Unificado colocou o uniforme e acabou com essa doidura toda. Então, veja, é insano isso, não é? Estar querendo agradar. Diante de Deus, Deus vê a nossa alma como nós somos, nós estamos despidos, nus, diante de Deus. Não adianta. Por isso aquele discursozinho, diante do sacrário, oh Senhor, eu te louvo, oh, te amo, te adoro, não adianta. Você tem que chegar e dizer assim, eu estou aqui, ó. Que nem o publicano, sou pecador, Senhor. Você pode louvar, deve louvar, mas acha que vai enganar Deus. Deus ama você por aquilo que você é. Diferentemente as pessoas que me amam, porém elas não me conhecem verdadeiramente. Basta com que eu decepcione, que elas podem deixar de me amar. É assim. No mundo real é assim. Enquanto você pode oferecer algo às pessoas, elas te amam, te idolatram. A partir do momento que você deixou de dar alguma coisa, você não serve mais para nada, você é deixado de lado, você fica à margem, você é um zero à esquerda. É isso. Essa é a verdade. Então elas amam por aquilo que você faz, por aquilo que você pode oferecer. Claro, tem quem nos ama como nós somos, um pai, a mãe, algumas pessoas, sim. É como amigos, não é? Você conta nos dedos, porque quando você já não tem mais o que oferecer para os amigos, como dizia uma vez um rapaz que o seu pai faleceu, já contei essa história aqui, de tantos amigos que o pai dele tinha no bar, só 3 foram no velório. E que foram também na casa do pai dele ver o pai acamado, doente. Mas enquanto o pai estava lá no bar enchendo a cara e pagando cerveja para todo mundo e pagando ficha de sinuca, ele era o cara maravilhoso. Bastou ele ficar doente, não ter mais o que oferecer, ninguém mais apareceu na vida do cara. Não é? Já não valia mais nada. É assim. Mas com Deus não. Com Deus não. Portanto, crer não tem nada a ver com sentimentos, mas sim saber que Deus me ama. Crer é só no invisível, não é? E aí agora vamos bem rapidamente para entrar na esperança, uma coisa que é importante dizer sobre alcançar a virtude da fé. Um ato de fé não é virtude, ou seja, eu vir aqui fazer adoração uma vez e nunca mais fazer, não tem nada de virtuoso. Agora, se eu começo a fazer regularmente a adoração, diariamente a adoração, isso vai gerar em mim uma virtuosidade, vai me tornar um adorador. Então, um ato de fé não é virtude, só é virtude quando se faz repetidas vezes o mesmo ato de fé. Rezar uma vez por ano, um terço, não é ato de fé. Agora, rezar todos os dias, regularmente, com constância, é um ato de fé. Deu para entender? Ao ponto em que aquele ato se torna como que a minha segunda natureza, um hábito. Um hábito. Ou seja, eu começo a fazer naturalmente, já não tenho mais esforço. É como o pianista.
O pianista, quando ele começa a aprender a tocar piano, ele tem que olhar a partitura, ele tem que saber que nota, aonde vai a mão, essa vai no dó, dó sustenido, dó bemol, e não sei o que, ele tem que saber tudo isso aí. E saber aonde está ali a clave, que clave, estamos na clave de sol, clave de fá, clave de dó. Muito bem, então. Então aqui nós temos uma cocheia, semicocheia, uma fusa, semifusa. E aí ele vai tocando, mas vai chegar um momento em que ele olha para a partitura e faz tudo naturalmente. Isso virou um hábito. No começo era um sofrimento, mas depois ele virou um hábito. Ele se tornou aquilo um hábito. Uma vez um aluno perguntou para um professor que me deu aula de música, nos deu aula de música no seminário, professor Rodrigo Varken, ele acho que hoje deve ser doutor, trabalha como professor na estadual, né, na universidade estadual. Ele perguntou: professor, quantas notas o senhor faz numa mão, com as duas mãos? Quantos dedos eu tenho? 10, então 10 notas. Então, ele é um exímio pianista, nos dava aula de teoria musical. Então, ele não tinha esforço para tocar num concerto, porque para ele aquilo era natural, fluía. Isso é quando nós estamos na virtude. Na virtude. Então, o ato de fé já não é mais esforçoso, acontece naturalmente. Claro que, se eu me descuido, eu saio da virtude. Porque para eu entrar na virtude, a porta é estreita. Para eu sair da virtude e ir para o vício, a porta é larga. Para eu entrar no vício, a porta é larga. Para eu sair do vício, a porta é estreita. Então, entrar na virtude é esforçoso, é exigente, basta eu descuidar que eu perco. Então já estou rezando 1 ano terço. Está virtuoso, estou virtuoso. Mas se você parar, vai tudo por água abaixo, acabou tudo. Acabou. Não tem mais virtude, você pode voltar para o vício pior do que antes. Descer degraus e mais degraus da fé, porque você deixou de viver a virtude. Então, esse é o cuidado. Deixa de ser humilde e começa a achar que está tudo sob controle e regride espiritualmente. Vamos para a virtude da esperança. E aí eu quero trazer aqui o texto rapidamente da primeira leitura, porque traz o tema da esperança. Quer ver? Olha só, presta atenção, no livro do profeta Isaías, diz o seguinte, ele diz assim, bem rapidamente, cadê? Aqui. Cansam-se as crianças e param os jovens. Não, cansam-se as crianças e param. Os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Criam asas como as águias. Correm sem cessar, caminham sem parar. Viram aqui? O verbo esperar é de esperança. Então veja, olha, diz o seguinte: mas os que esperam o quê? As promessas de Deus se realizarem. Mas não é esperar no sentido de estar com os braços cruzados, sem fazer nada. Então diz o seguinte: aqueles que renovam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas, ou seja, há movimento. A esperança é a virtude que me move. Se a fé é o fundamento da esperança, e eu creio nas promessas de Deus, no amor de Deus, a esperança ela me move em direção a essas promessas, ela não me deixa inerte, ela não me deixa parada, ela não me deixa estagnada, ela me move em direção, em busca das promessas de Deus. Por isso diz aqui, olha só, renova as suas forças, criam asas como as águias, correm sem cessar, caminham sem parar. Aquele que está na esperança, ele move-se em direção ao céu.
em direção às promessas de Deus. Então, dito isso, veja, eu creio no amor de Deus, é a virtude da fé. Mas eu espero o amor de Deus, é a virtude da esperança, e amo, que é a virtude da caridade. Então, veja, em um certo momento da história, o ser humano, ele perdeu, de algum modo, ele perdeu o desejo pela vida virtuosa. Por quê? Por causa de um carinha chamado Nicolau Maquiavel. Ainda, abrindo um parênteses, eu fiz meu TCC em Nicolau Maquiavel, conheço de dentro, fiz todo um estudo sobre a obra O Príncipe, não é O Pequeno Príncipe, que é outra coisa, é O Príncipe. Esta obra foi escrita em 1517 por Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel morava em Florença, no Principado de Florença, na época em que a Itália era dividida em vários principados, período da Renascença. Nicolau Maquiavel era segundo chanceler, ou seja, ele era segundo secretário do rei de Florença, do príncipe de Florença. Quando o príncipe, o rei, foi destituído de Florença, e a família Médici assumiu o lugar, a direção desse principado, Nicolau Maquiavel foi despedido, quase passou fome, quem sustentou ele foi a esposa. E aí então ele escreveu um pequeno opúsculo que se chama O Príncipe, para tentar agradar o senhor Médici e conseguir um emprego, não é? Só que quando o senhor Médici recebe o opúsculo, ele pega e coloca na biblioteca, não nem dá bola, nem lê, que era como deve ser o modo de governar de um rei, de um governante, quais eram as virtudes. E aí, então, só depois, em 1532, a sua filha vai achar esse opúsculo, e aí, então, vai ler, e aí vai entrar esse livro no Index, que é uma lista de livros proibidos de serem lidos pela igreja, e porque justamente ele faz o seguinte, ele faz uma inversão. Uma inversão, qual inversão, padre? Olha só. E todos os grandes líderes, Hitler, Mussolini, Stalin, Lula, quem seja que for, todos eles leram Nicolau Maquiavel. Qual é a jogada de Nicolau Maquiavel? Qual é a visão do ser humano de Nicolau Maquiavel? Que o ser humano, por natureza, ele é perverso. Então, se o ser humano é perverso, não tem nada de bom. E essa história de que Deus vai curar o ser humano, isso não existe. Na pessoa de Jesus Cristo, isso tudo cai por terra. Então, esse idealismo de santidade, de perfeição, de virtuosidade, isso cai por terra, porque para Maquiavel, o governante virtuoso é aquele que é amado e temido ao mesmo tempo. É aquele que é uma raposa, a raposa, você sabe como é que ela é, ligeira, rápida, e também o governante tem que ser como uma serpente, astuta. Astuto. Então, o governante é aquele que consegue, se for preciso matar o seu pai pelo poder, ele vai matar. Ele vai fazer de tudo para alcançar os seus fins, não importam os meios. Por isso aquela frase que todo mundo conhece, que estuda na escola, os fins justificam os meios, que não é de Nicolau Maquiavel, é de um filósofo posterior, mas atribuíram a Nicolau Maquiavel, os fins justificam os meios. Não importa os meios, se são honestos ou perversos ou ruins, não importam os meios. O que importa é que você alcance o seu fim. Qual é o seu fim? Estar no poder. Você faz com chave, com direita, com esquerda, com centro, não importa. Você começa a ver que a coisa não mudou muito, não. Você faz mudança, você conversa com todo mundo. Essa é a extrema esquerda, essa é a extrema direita. No fim das contas, minha gente,
nos bastidores, eles batem nas costas um do outro e dizem: e aí, quanto é que vamos ganhar? E nós, bobalhões, ficamos de um lado e do outro, e brigando e se desentendendo. É tudo um maquiavelismo. Então veja, Nicolau Maquiavel, ele destruiu essa visão de virtude. E ele diz que o governante tem que ter a virtude e a fortuna. A virtude que é a virtude, que é isso aí, tudo que eu já falei. E a fortuna é conseguir com que ele antecipe os atos do seu adversário. Então, por exemplo, ele usa a metáfora do rio. Então, o rio pode encher e transbordar, como aqui em Itajaí. Então, ele tem que achar meios para impedir com que o rio transborde e destrua a cidade. Então, isso é a fortuna, é olhar a oportunidade e se antecipar. Inteligência. Saber o que o outro está pensando, o que o outro está arquitetando, para que ele não caia na armadilha do seu adversário e perca o poder. Então, ele desmonta, ele faz um giro de 180 graus em que virtude esquece, a virtude cristã agora é outro tipo de virtude, é a realista, sai da idealista para a realista. Todo mundo é mau, ninguém vai ficar bom, o ser humano é perverso na sua natureza, esquece, olha, se você não cuidar, o teu pai te mata mesmo por se precisar de dinheiro, e assim o filho mata o pai, e é assim. Só que não é esse o pensamento cristão. Desculpa se eu me prolonguei um pouquinho, mas eu tenho que trazer esse fundamento para vocês entenderem como o mundo pensa. Então, Maquiavel desconstrói uma vida virtuosa, pois ele tem uma visão pessimista, egoísta, a respeito do ser humano. A partir de Maquiavel, o ser humano perdeu a noção de sua grandeza. Claro, santidade, isso tudo é balela, é tolice, não é? Então é isso. Então veja, a nossa esperança vem de Cristo ressuscitado. Nós cremos que Cristo não ficou na cruz, mas que Ele ressuscitou. Então a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. Nossa esperança não está no fato de que um dia, neste mundo, nós vamos construir um mundo perfeito, um mundo sem guerras, um mundo sem aflições, um mundo sem doenças, um mundo em que todo mundo vai se aceitar, que não vai ter preconceito, e que todo mundo vai ser maravilhoso. Não, minha gente, isso não existe. Enquanto você estiver neste mundo, não vai existir mundo perfeito. Mundo perfeito é só quando nós estivermos diante de Deus. Esse mundo tem ódio, tem raiva, tem assassinato, tem tudo que você possa imaginar de perverso. E aí tem certas teologias que acham que, mudando as estruturas, você vai conseguir ter um mundo perfeito. Não existe. Não existe. O sofrimento vai bater à porta de todos nós, cedo ou tarde. A doença virá, o câncer virá, sei lá o que vai vir, a depressão vai bater na sua porta, na minha porta, caia na real. Não existe mundo perfeito. Isso é utopia. A nossa esperança está em Cristo ressuscitado na vida eterna. Desse mundo não esperamos nada. Podemos sim fazer coisas boas, melhorar este mundo. Obviamente que sim, não vamos ficar aqui neste mundo esperando morrer. Não, lamentando, chorando. Como Sartre, que achava que o seu Deus é a morte. Seu Deus era o sexo, desculpa. Ele tinha uma visão pessimista da humanidade também, porque ele viveu a Segunda Guerra Mundial. É um filósofo francês. Ele dizia que o outro me dá náuseas, o outro é um obstáculo para que eu seja quem eu sou, ele impede a minha liberdade, ele me desconstrói,
ele é uma barreira, mas em contrapartida, um outro filósofo, diferente de Sartre, que é Gabriel Marcel, que viveu as mesmas experiências do que Sartre, vai dizer, não, o outro, por mais perverso que ele seja, ele me constrói, ele me ensina. O eu e o tu, ou seja, a relacionalidade me aperfeiçoa. Porque ele era cristão, Sartre era ateu, tinha uma visão pessimista, ruim. Gabriel Marcel, cristão, uma visão de que o outro me constrói, mesmo com as coisas que não são boas dele, eu posso aprender muitas coisas e crescer com o outro. Então veja, a nossa esperança vem de Cristo ressuscitado. Com a ressurreição de Jesus, temos uma esperança viva, pois a morte não tem a última palavra. Nós não somos seres para a morte. Como vai dizer um filósofo chamado Martin Heidegger, nós somos seres para a morte. Não, nós não somos seres para a morte. Nós somos seres para a vida, feitos para a vida eterna. Este mundo não é o último estágio, depois tudo acaba, ficamos debaixo de barro e tudo se decompõe. Não é assim. A nossa fé é em Cristo ressuscitado. Não somos seres para a morte, somos seres para a vida. Por isso a nossa esperança é em Cristo. Santa Teresinha desejou a morte para sua mãe. Perguntaram para ela, o que você deseja para sua mãe? Que ela morra. Claro, porque Santa Teresinha entendeu que o melhor lugar que a mãe dela poderia estar era na companhia de Deus. Só não pode ser como aquela mulher que uma vez eu fui atender, que ela disse, Padre, estou aqui para dizer que eu mais desejo que o meu marido morra, para que eu possa ficar livre dele, desse traste, acabar esse casamento e eu me casar com outro homem. Mas como eu não quero ficar em adultério e eu quero comungar, então, enquanto isso, eu rezo para que ele morra. Só que ela, claro, não queria o bem dele, ela queria que ele fosse embora. E pronto. Para ela poder ficar livre, poder casar com outro, porque ela não conseguiria ficar sem homem, então ela queria ficar com outro homem. Mas primeiro ele tinha que morrer, para ela ficar livre, poder casar e comungar, continuar comungando. Não, Santa Teresinha não pensou nada disso. Santa Teresinha desejou a morte para a mãe porque ela sabia que era o melhor lugar que a mãe poderia estar. Era tanto amor no coraçãozinho dela para com Deus, que ela tinha consciência de que o melhor lugar era a mãe no céu. Tá? Então veja, meus irmãos, nem o capitalismo e nem o comunismo vão trazer um mundo perfeito. A nossa esperança não está no capitalismo, a nossa esperança não está no comunismo. Nenhum desses dois sistemas vão trazer o mundo perfeito. A nossa esperança é no Evangelho. Está claro? A nossa esperança é em Cristo, não no capitalismo, não no comunismo. Agora eu posso ter tendência para um lado, para o outro, isso é outra história. Então o capitalismo e o comunismo querem o paraíso aqui na terra. Com o pecado original, aí mesmo que não teremos o paraíso aqui na terra. O que de fato podemos esperar neste mundo é a força para vencer o mal até o último dia de nossa vida. Então, o que nós temos que pedir a Deus é, nos dê a força, Senhor, para que eu continue fiel até o último dia desta vida. Para que depois, então, eu alcance a graça da vida eterna. É isso. Vamos para a virtude da caridade bem rapidamente. Todas as virtudes demonstram o estado de cura. A virtude da caridade é o estado de cura por excelência, pois no céu só viveremos a virtude do amor. Dito de outro modo, no céu não precisaremos das virtudes, exceto da virtude do amor. A caridade é a virtude definitiva,
pois fomos feitos para a caridade. A plenitude da caridade só será alcançada no céu. Ou seja, já vou finalizando. Quando diz São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, que a fé e a esperança vão desaparecer e que só vai sobrar a caridade. Por que ele diz isso? Porque quando eu estiver diante de Deus, eu não precisarei mais das promessas de Deus, crer nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus se realizaram. Quando eu estiver diante de Deus, não precisarei mais esperar em Deus, esperar o seu amor, porque se concretiza o seu amor na minha vida. Aquilo que eu esperava se realiza, mas o que permanece é o amor, porque com Deus é uma comunhão perfeita de amor. Por isso, se eu não alcanço a perfeição do amor nesta vida, eu tenho que ir para o purgatório, me purificar das impurezas, dos desamores, me plenificar do amor para estar na presença do amado. Então, a virtude da caridade é a virtude definitiva, a mais importante. Então, para terminar, veja, olha só, a fé são as promessas, a esperança me move em busca das promessas, e para que eu alcance as promessas, para que eu me aproprie das promessas, eu preciso do amor. Último pensamento. Gente, eu poderia falar aqui outras coisas, falar da filauça, não vou falar, eu vou pular. Caridade é o amor ordenado também, porque à medida que eu vou sendo curado no amor, o amor vai me ordenando, o vício vai me desordenando. Eu só queria trazer aqui um último pensamento de São João da Cruz, do livro dele, o Cântico Espiritual. Presta atenção que ele diz do amor. Com efeito, a saúde da alma é o amor de Deus. Ora, quando a alma não tem perfeito amor de Deus, não tem perfeita saúde. Logo, está enferma, pois a enfermidade não é mais que a falta de saúde. Assim, quando a alma nenhum grau de amor tem, está morta. Olha só. Se tem algum grau desse amor divino, por mínimo que seja, está viva, mas muito debilitada e enferma pelo pouco amor que tem. E quanto mais o amor for aumentando, tanto mais saúde vai tendo. Enfim, chegando ao amor perfeito, será também perfeita a sua saúde. São João da Cruz, Cântico Espiritual, estrofe 11. Deu para entender muito claro o que São João da Cruz está dizendo. Quanto mais eu cresço no amor, mais saúde eu vou ter. Quanto menos eu amo, mais adoecida a minha alma se encontra. Tá bom? Então é isso. Então vocês veem que o caminho da saúde, da salvação, da cura, passa pelas virtudes: prudência, justiça, fortaleza e temperança, fé, esperança e caridade. Isso foi em 2 noites, um pequenino curso sobre virtudes, que eu estudei em 6 meses. Tá bom? Então, que o Espírito Santo possa iluminar-nos com a sua graça e que nós possamos nos abrir para o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Canto da preparação das oferendas.